notícia e, embora sem nenhuma definição ainda concreta sobre esse assunto, o Ministério Público do Amazonas vai acompanhar essa possibilidade de um reajuste da tarifa de ônibus em Manaus a partir de fevereiro. A repórter Giovana Andrade é quem vai falar para a gente sobre esse monitoramento. Boa noite, Giovana. O que o Ministério Público está planejando aí sobre esse tema? Boa noite, Dante. Para você que nos acompanha, uma boa noite especial também. Bom, Dante, como você bem disse, ainda não há nada definido em relação a valores, portanto, esse é um procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público para fazer, de fato, uma fiscalização, ali, um acompanhamento de toda essa possibilidade, né, de um aumento da tarifa do transporte coletivo aqui em Manaus. O que o Ministério Público pretende, né, com esse procedimento administrativo? De fato, garantir que o direito do consumidor, especialmente esse consumidor final, que é o mais impactado, né, diante de eventuais aumentos ou não, que seja de fato respeitado, né, que o direito do consumidor seja garantido. Mas também outras situações da administração pública, né, que fazem parte ali, como a economicidade, razoabilidade, entre outros que são importantes serem analisados, respeitados nesse momento, né? Então, o Ministério Público, ele pede aí, especialmente de dois órgãos que fazem parte de toda essa questão do transporte coletivo. Primeiro, o Instituto de Mobilidade Urbana, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Ministério Público pede aí, no prazo de 10 dias, que ele apresente dados, de fato, que embasem essa possibilidade de aumento. Que dados são esses, né? São estudos técnicos, pareceres que competem aí ao Instituto de Mobilidade Urbana e que devem ser apresentados para que os impactos, né, sejam de fato minimizados. É claro que a gente sabe que todo aumento, possibilidade de aumento, precisa ser analisado para que a ponta, né, que é a população, não seja tão afetada. Outro instituto também, outro órgão que está sendo colocado aí diante desse procedimento administrativo é o Sinetran. E do Sinetran é pedido aí toda a questão dos custos operacionais, análises, estudos, documentos, né, que coloquem aí todos os custos operacionais e financeiros que vão ser gastos, que vão ser, enfim, né, ser colocados ali pela Prefeitura de Manaus em relação ao sistema de transporte coletivo aqui da cidade. Então, diante de uma possibilidade de aumento, primeiro é necessário que haja um monitoramento, um estudo muito bem embasado para que nenhuma parte fique prejudicada. A gente sabe que o transporte coletivo aqui em Manaus, na verdade no Brasil como um todo, é essencial para a mobilidade urbana de forma geral, né? As pessoas, elas dependem de fato do transporte coletivo para ir e vir. E todos os estudos de impactos devem ser conseguidos, sim, diante desse procedimento administrativo instaurado a partir de agora pelo Ministério Público do Amazonas. Quem vai cuidar desse procedimento é a Promotoria Especializada na Defesa e na Proteção do Direito do Consumidor, né, que tem como titular aí a promotora de justiça Sheila Andrade, e ela fala ali em determinado ponto do procedimento administrativo que especialmente a transparência e o direito do consumidor devem ser reservados, né, devem ser buscados aí através desse procedimento que foi instaurado agora pelo Ministério Público. Bom, como eu disse, e você também destacou, não há nenhum valor ainda definido para essa tarifa, seja de aumento, seja de qualquer alteração. Portanto, de fato, é mesmo um monitoramento e fiscalização, um pedido mesmo para analisar os impactos, né, técnicos, de custos operacionais que isso deve trazer aqui para a capital do Amazonas. Eu volto com você. Tá certo, Giovana. Obrigado aí pelas suas informações. Me parece até uma medida do Ministério Público, aquelas que você está se preparando para algo que está por vir, né? A gente já viu um anúncio recente do prefeito de Manaus, Davi Almeida, dizendo que estava fazendo um estudo, que estava fazendo um levantamento para ver a possibilidade de um aumento de passagem para fevereiro. Ele não falou de valores em nenhum momento, né, mas falou que estava sendo feito esse estudo e o que parece é que o Ministério Público quer ter esses números antes para que, assim que esse valor for anunciado, se é que ele for de fato, se é que ele vai ser de fato anunciado, eles já tenham ali em mãos as informações. É importante, obviamente, que tanto o IMMU quanto o Sinetran repassem esses dados, né, passem esse valor, porque é do interesse da população que a passagem de ônibus seja justa. A gente hoje paga um valor
de R$ 4,50, né, na tarifa de ônibus, mas o valor real, né, ou seja, o valor que custa como um todo é de R$ 7,50. A população paga R$ 4,50, mas você tem a prefeitura subsidiando o resto dessa tarifa, né? E lembrando que a gente também tem o passe livre estudantil, que obviamente acaba impactando na tarifa geral que é cobrada para todos os usuários ali do transporte coletivo, né? Então, é uma conta que ela precisa ser muito bem avaliada para que ela seja fechada. Agora, é importante também que não só o Ministério Público, mas todos os outros órgãos estejam atentos a outras questões que estão diretamente ligadas ao transporte público. Você viu, a Giovana estava ali numa área que é relativamente, né, bem movimentada aqui da cidade, tinha uma parada de ônibus ali um pouco atrás dela, acho que é coisa de 150 a 200 metros, uma parada de ônibus que é escura, como a maior parte, né, das paradas de ônibus infelizmente são. Você não tem polícia passando, você não tem um monitoramento de policiamento. E por que eu falo isso? Porque para que a população confie no sistema de transporte público, você precisa que toda uma estrutura do Estado funcione, né? O ônibus pode ser o melhor do mundo, agora se a pessoa não se sentir segura para sair da sua casa, sair do seu trabalho e ir para uma parada de ônibus 8 horas da noite, 8h30 da noite, e sofrer assaltos, como a gente sabe que infelizmente acontece, porque o policiamento aqui em Manaus deixa muito a desejar, então fica complicado você fechar uma operação, fica complicado você dizer que uma tarifa é justa, né? Então tem muita coisa que precisa funcionar, essa análise aí ela precisa ser feita de maneira muito criteriosa, porque não dá para a gente achar que um aumento de 50 centavos é só assim, eu estou falando hipoteticamente, claro, ele não vai impactar, porque no final das contas, para quem faz toda a continha ali para conseguir fechar as contas do mês, qualquer coisa faz diferença. Então é importante a gente ficar de olho, vamos ver se em fevereiro sai afinal esse valor ou não. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.